Querido Deus amado Pai, muito obrigada pelo teu santo sábado e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco mais sobre o que o Senhor tem a nos ensinar. Ajude-nos nessa recapitulação de uma verdade que é tão importante para o tempo presente que estamos vivendo. Pedimos isso e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. E o tema da apresentação de hoje é redenção. O quanto disso nós precisamos. É bem comum no meio cristão dizer que a gente precisa amar o ser humano, e foi bem pertinente o primeiro estudo que a Lara fez, porque essa foi a temática, mas é uma coisa que é bem já comum no meio cristão. A gente fala bastante sobre amar o próximo, como que a gente precisa desempenhar esse papel de colocar o próximo não em uma posição onde você vai servi-lo. E como que isso é importante no processo tanto da sua salvação e como que isso é importante no processo da salvação da outra pessoa também. Mas, costumeiramente, a gente acaba interpretando errado os versos sobre amar o próximo que eles querem dizer. E isso acontece por conta de vários outros equívocos na maneira como que a gente aborda as escrituras. Como a gente tem falado bastante sobre a questão de amar o próximo nos últimos 3 anos, vamos colocar assim, eu queria perguntar para vocês qual é que o texto que a gente tem mais visto como base para esse posicionamento. 1 João 4:20. Isso, 1 João 4:20. Nós vamos, inclusive, ler esse texto agora. Eu peço que vocês abram esse texto de 1 João 4:20 para a gente dar uma lida nele, tá bom? Então, 1 João 4:20. Alguém poderia ler, por favor? Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Muito obrigada. Eu não sei se vocês se recordam da educação cristã que vocês receberam, todos nós aqui recebemos, mas é bastante comum a gente usar alguns textos para justificar a maneira como que a gente interpreta esse próprio texto aqui de 1 João 4:20. A gente usa muito aquele texto do importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E aí a gente acaba fazendo o quê? Quando um homossexual, uma mulher, uma pessoa que é negra ou qualquer pessoa que esteja à margem da sociedade, ela não é posta em um papel de referência ou de representatividade para que ela possa ser um ponto de referência, para que outras pessoas elas possam ter o seu lugar ao sol, vamos colocar assim. A gente usa esses textos como importa obedecer mais a Deus do que aos outros, do que aos homens, para regulamentar nosso ódio, nosso preconceito e a nossa intolerância. Mas aí eu quero perguntar para vocês, esse ódio, essa intolerância, ela provém do quê? É meio forte que eu vou falar, mas é do nosso amor a Deus. Carla, você foi cirúrgica. É exatamente isso. A gente realmente tem um amor a Deus tão forte, arraigado no nosso coração, que qualquer coisa que Deus vá dizer que a gente deve fazer ou não, nós vamos fazer aquilo até a última consequência. E isso é tão verdade que pessoas, elas perdem o seu emprego por não querer trabalhar no sábado, porque mais importa obedecer a Deus do que homens. Não estou falando que isso é errado não, tá bom? Essa parte do sábado. Mas elas fazem determinados sacrifícios para que, em virtude de obedecer a Deus e não aos homens. Porque a gente tem esse amor
medo e temor de perdermos a salvação por conta disso. Responderam aqui também essa questão de zelo espiritual, e tudo isso é verdade. Mas eu diria que é mais ainda do que isso, porque no mundo pagão da antiguidade, existiam determinados ritos que, como a gente já deu uma estudada, e como a anciã Tessa também já falou em alguns estudos anteriores, nos últimos, sobre como que era a sociedade no passado. Então, eles têm determinados... o mundo acaba tendo determinados tipos de práticas, elas vão sendo passadas de geração em geração, e tudo que a gente vem colocando hoje como base para construir a sociedade atual, ela é baseada no passado, ou seja, existe toda uma estruturação aí de como que funciona o preconceito. E como a Alda colocou, conservadorismo. Bem, a gente sabe que existem vários outros textos que a gente costumeiramente acaba usando com o fim de defender o posicionamento de que a gente tem que amar sim o próximo, mas não tanto quanto a Deus. Só que a gente sabe que a gente precisa ter uma metodologia que seja consistente para abordar cada um desses textos, certo? E o que a gente vai ver é como que esse texto que a gente acabou de ler de 1 João 4,20, se a gente usa, na verdade, é uma parábola realmente do espiritual. E a gente vai, e nós vamos decorrer em de alguns textos da Bíblia, para a gente fazer um pouco dessa prática de perceber como que Deus ele trabalha esse conceito da comparação para determinar que você deve fazer uma coisa em virtude de outra coisa. Aqui, como a gente colocou, no 1 João 4,20, que já foi que a Lara leu, para que você... a credibilidade, o que te dá credibilidade em relação ao que você diz, em relação ao seu amor para com Deus, é o seu amor ao próximo, a gente vai fazer uma aplicação em relação a como que a gente enxerga a vida eterna também. Porque existe determinada ânsia por parte da igreja ou das pessoas, ou mesmo as pessoas à nossa volta, que falam sobre como que o mundo é ruim, como que o mundo é mau, como que a gente espera que Jesus volte logo para que a gente tenha uma vida sem sofrimentos. Foi até engraçado que essa semana eu estava conversando lá no escritório com um dos meus chefes, e ele é adventista também. Ele é um adventista assim, bem peculiar em relação a alguns dos hábitos da vida dele. Mas ele é uma pessoa assim, muito, muito legal, tipo assim, muito bondosa em relação a querer ajudar os outros, ensinar isso, uma coisa muito interessante. E às vezes eu vejo que existe também uma deturpação na maneira como que a gente olha para o amor ao próximo em relação ao amor a Deus também. E existem, então, equívocos de ambas as partes. Uma é guiada pelo conservadorismo, outra é guiada pela falsa liberdade. E isso é uma coisa que, de ambos os lados, o movimento foi atacado por esses dois lados. E a gente sabe que não é nenhuma coisa nem outra. Mas a conversa que a gente estava tendo no escritório foi a seguinte: ele falou, Jesus tem que voltar logo, esse mundo tá uma porcaria, e sabe, o mundo é mau, as pessoas são más, o mundo são dos malandros, então se você não for malandro, não tem como você, sabe, vencer na vida. Ele estava desabafando, né, porque realmente a realidade ela é difícil, mas se a gente se a gente aplica o princípio de 1 João 4,20 a questão do céu, que é uma questão espiritual em relação à terra, que é o nosso literal por enquanto, vamos colocar assim, vice-versa, na verdade, como que a gente substituiria nesse verso de 1 João 4,20
a questão de amarmos o céu e odiarmos a terra? Alguém poderia fazer as mudanças aqui nesse verso para que a gente consiga chegar num ponto aqui? Não sei se vocês entenderam minha pergunta. Se vocês não entenderam, eu posso repetir. Você pode repetir, Ana, por favor? Ok, Rose, eu vou repetir. As pessoas que dizem que amam o céu, mas odeiam a terra, elas estão sendo verdadeiras no que elas falam, ou elas não estão sendo verdadeiras, de acordo com a perspectiva de 1 João 4,20. Porque aqui a gente está enxergando de que você só prova que você ama o espiritual, vamos colocar assim, Deus, aquele que você diz que ama, se você ama o literal, aquele que você vê. Você pode responder, Alda? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia. Então, de acordo com um dos estudos do Parminder, de 2020, ele fala justamente sobre essa questão de a gente amar a terra, amar o céu e odiar a terra, no tocante a desejar o céu e etc. E eu não sei se tem tanta pertinência com relação à sua pergunta, mas o que eu entendo do estudo é que como é que a gente vai amar algo que a gente não vê? Como é que a gente vai amar algo que a gente não saiu de lá, a gente nunca passeou por lá, a gente tem, assim, visões, digamos assim, imaginárias. Nós entendemos por alguns versos bíblicos e pela fala de Ellen White, mas a gente não esteve no céu, a gente não veio do céu, porque se a gente achar que veio do céu, a gente está pensando em reencarnação. A gente veio da terra, nós nascemos do pó, nós somos terra o tempo todo. Então, como é que a gente vai amar algo que a gente nunca viu e ter saudade de algo que a gente nunca esteve lá? Seria bem paradoxal. Então, assim, de acordo com o que eu entendo é que se eu amo o céu e não amo a terra, eu estou sendo hipócrita, da mesma forma que eu digo que eu amo a Deus e eu não amo o meu irmão. As minhas atitudes elas têm que estar pautadas no literal, naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo, e não naquilo que eu imagino simplesmente, só naquilo que eu sinto. Eu posso sentir vontade de ir para o céu, mas eu não posso dizer que eu amo o céu em detrimento a amar a terra, odiar a terra. Porque no momento em que eu renego o meu planeta, renego o local onde eu estou inserida, e aquilo que sou eu, porque eu sou terra, eu sou barro, eu estou sendo totalmente controversa. Sim. Muito obrigada, Alda. Inclusive, essa é uma das palestras que está servindo como base para esse estudo. Mais 2 participantes levantaram mão. E pode falar. O Marcos está falando aqui, olha. Creio que não, Ana. Creio que não, Ana, porque assim seria o mesmo sentimento de todos. Ou seja, é um sentimento generalizado de se libertar do ruim, sem sentir amor ao próximo, à natureza e tudo que Deus criou. Sentimento de se livrar do ruim não quer dizer amar a Deus. Deu para entender sim, Marcos. Eu acho que todo mundo conseguiu entender também, certo? Tinha outra pessoa que levantou a mão para falar. Pode falar. É muito interessante a gente enxergar esse verso, né, a partir dos conhecimentos que a gente já tem, né, sobre parábolas e tudo mais, né, as comparações que a gente já aprendeu a fazer com os versículos. Mas até nos estudos, tanto da natureza do homem, a gente entende que uma parte de nós provém de Deus. Né? Uma parte de nós seria um microcosmo, né, do céu, né? Um microcosmo divino, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda mais até entra um pouco no comentário que o Dani fez no estudo da Lara, sobre a questão de que a gente está fazendo coisas pelos outros pelo nosso bem, né? A gente está pensando na gente. E na parábola, né, de Mateus 25, né, que fala sobre a volta, né, de Jesus e fala sobre as ovelhas, né? E aí Jesus fala, né, que porque vocês fizeram um desses pequenininhos, vocês fizeram a mim. E aí a gente internaliza isso de forma que, bom, então eu preciso ajudar as pessoas, porque eu quero ouvir isso quando Jesus voltar. Porque eu quero ouvir que Jesus teve orgulho de mim, de ter feito essa coisa, de ter levado comida para as pessoas, ter feito isso. Mas a verdade é que a gente aprende sobre Deus por meio disso.
Não é uma questão de que a gente sabe sobre Deus, a gente tem a nossa fé e essa vai ser uma consequência. Mas não é na nossa relação, porque inúmeros filósofos falaram, né, que somos seres sociais, né, somos animais sociais. A gente aprende a partir disso, a nossa relação, nosso aprendizado depende das relações que a gente tem com as pessoas, né? E essa questão de não ver é porque Deus é uma realidade distante para a gente, céu é uma realidade distante, mas ainda assim é uma realidade muito próxima aqui, que não é só a gente estar aplicando aquilo que Deus pede, mas aqui a gente está se relacionando com eles, relacionando com as outras pessoas. A gente está se relacionando com Deus, se relacionando com outras pessoas. Então, isso, acho que essa questão, acho que mostra um pouco do nosso egoísmo, né? Da gente estar fazendo o trabalho, a gente estar fazendo as coisas pelos outros, pela, como posso dizer, para a gente receber um elogio no final, vamos dizer assim. E o egoísmo é totalmente contrário ao amor, como a gente estudou horas atrás. Obrigada. Dani, você quer falar? Então, eu acho muito interessante esse verso, que esse verso, às vezes, ele parece que... Não sei, às vezes parece que falta palavras na língua portuguesa para a gente de falar de alguns assuntos. E quando a gente vê o que esse verso pontua, parece que é muito a contradição das palavras e dos atos, né? Mas eu não diria nem só a palavra dos atos, mas também talvez eu acho que eu achei uma palavra para conseguir descrever isso, seria comunicar. A gente comunica muitas coisas além daquilo que a gente diz, né? Então, às vezes a gente não percebe isso, sabe? Quando a gente conversa com um negociador com um tom de autoridade, a gente está dizendo que a gente entende daquele assunto. A gente está comunicando isso no nosso tom de voz. Por mais que eu não preciso falar, eu entendo sobre esse assunto. Se eu começo a dar algumas especificações técnicas, eu já comuniquei a informação de que eu sou uma pessoa entendida daquele assunto, sem ter que falar que eu entendo o assunto. Então, assim, falar que eu amo o próximo é uma das formas de se comunicar. A fala é uma das formas da gente comunicar alguma coisa. As ações, elas comunicam muito além da nossa fala, né? Se eu estou aqui conversando com uma pessoa em um certo tom de voz, eu estou comunicando uma coisa. Agora, se eu estou conversando com um menino que eu vejo na rua, eu falo, ai, how are you? Com um tom de voz mais seduzente, eu estou comunicando outras coisas além da minha palavra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente comunica muitas coisas além daquilo que a gente diz. O nosso tom de voz comunica várias coisas além daquilo que eu estou querendo dizer. Então, a gente fala, eu amo o céu, mas as nossas atitudes não estão comunicando a mesma coisa, então a gente tem uma grande controvérsia aí, né? Porque se a gente tem isso em mente, a gente passa muita coisa além da nossa palavra. E isso reflete nas nossas atitudes, em como a gente age em relação a cada situação que está na nossa vida. Obrigada, Dani. Concordo bastante com isso, com o que o João falou também, com o que o Marcos falou, com o que a Alda falou. A Alda deu já o resumo do que vai ser toda essa apresentação. E assim, para a gente seguir, então, se a gente pegar todos esses pontos e aplicar o princípio aqui de 1 João 4,20, quando a gente fala sobre o céu e a terra, quando a gente vai ler, então, 1 João 4,20, dessa perspectiva, se um homem diz, eu amo o céu e odeia a terra, vamos colocar assim, vamos fazer essa substituição, ele é um mentiroso. E é para onde a gente, tipo assim, seria mais ou menos esse esquema aqui. A gente substituir as palavras Deus por céu e o homem, o ser humano, pela terra, para que a gente esteja habilitado a ir para o céu, viver a eternidade. A gente tem que viver a vida da terra, porque a terra, querendo ou não, ela é uma extensão do céu. A gente está vivendo aqui uma parábola do literal que é o céu. A gente só está vivendo aqui uma coisa que a gente vai passar a eternidade fazendo. Então, quando a gente olha para esse texto de 1 João 4,20 sob essa perspectiva, parece que tudo se elucida
sobre as coisas espirituais. E a gente vai ver como que isso se aplica melhor em relação a outros textos. Então, olha só. Vamos para Êxodo 20. Se vocês lerem desse esqueminha que eu desenhei aqui, que infelizmente, gente, eu tive que fazer desse jeito, porque não tenho quadro aqui comigo, não tenho um iPad com uma caneta para fazer tudo isso, que facilita bastante enfim, fazer as coisas com que as coisas sejam melhor entendidas. Eu fiz esse negocinho aqui só para, enfim, ilustrar um pouco. Êxodo 20, eu estava fazendo essa mesma apresentação ontem à noite para o ministério lá da Austrália, e uma das coisas que eu perguntei para eles foi por que a gente separa os 10 mandamentos em 4 e 6? Qual é o nosso parâmetro para isso? De onde que a gente pega isso? Alguém pode citar um exemplo? Marcos 12, 31 é um dos textos que a gente usa como base para dividir os 10 mandamentos em 2. A gente também usa bastante o argumento de que, porque Deus, ele separou em 2 tábuas. Só que quando a gente para pensar sobre por que Deus separou em 2 tábuas, uma que vai falar sobre o nosso relacionamento com ele e uma que vai falar sobre o nosso relacionamento com o próximo, a gente acaba perdendo de vista, na verdade eu acho que isso acaba reafirmando ainda mais o ponto de vista conservador que a gente usa para dizer que, não, tudo bem amar o próximo, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tipo assim, Deus, ele fez uma separação quando você coloca dessa maneira. Só que, quando a gente olha para Marcos 12, 31, que será um dos textos que a gente vai ler, e para Mateus 22, 38 e 40, a gente vai entender o que realmente, qual foi a funcionalidade de Deus ter dividido em 2 tábuas, ok? Então, vamos lá. Eu preciso que alguém leia Marcos 12, 31 e outra pessoa leia Mateus 22, 38 a 40, ok? Então, olha, Marcos 12, 31, uma pessoa precisa ler, e outra vai ler Mateus 22, 38 a 40, ok? Antes da pessoa ler, o João aqui comentou, quase que uma assimilação figurativa, a gente pensa na primeira tábua e assimila que isso viria antes, quase que uma armadilha visual. Concordo, total. Então, qual vai ser a primeira pessoa que vai ler Marcos 12, 31? Pode ler o 30 e o 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Muito obrigada. Alguém poderia agora ler Mateus 22, 38 a 40, por favor? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos estão dependurados toda a lei e os profetas. Ok. Eu sublinhei aqui nos textos essas palavras aqui. E o segundo, que primeiro ele falou, né, de que existe o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai falar o seguinte, e o segundo é semelhante a esse, que vai dizer, você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. O que a palavra como significa? Porque também Mateus vai falar o seguinte, e o segundo é igual a este primeiro. Você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Então, vamos lá. Uma pessoa que não falou ainda, que eu quero que responda, ok? Eu quero interação com todo mundo, gente. O que a palavra como significa?
E o segundo mandamento é como o primeiro. Ou é similar Igual. ao primeiro. Quem respondeu, perdão? É igual. O Igualdade. Marcos falou igual. Alguém tem uma outra resposta? Seria da mesma forma? É uma boa resposta também. Eu não sei se é muito forçado, mas eu também consigo enxergar uma questão de mesmo propósito. Como, né? Tem o mesmo propósito, a mesma função. Ok, obrigada. A Alda falou que é comparação. Então, eu lembro que quando eu ainda estava frequentando a Igreja Central de Vitória, no Espírito Santo, teve um rebuliço por conta de pessoas que estavam pregando o perfeccionismo, baseando a sua premissa de que Jesus tinha uma natureza igual à nossa, em todos os sentidos, de que, inclusive, a natureza do homem dele, do homem interior, inicialmente era corrompida igual à nossa. Mas um pastor que já tinha sido jubilado foi a pessoa que fez esse estudo para tentar provar o ponto dele. E ele foi lá, em vários textos do Novo Testamento, pegou essa palavra como, igual tipo semelhante, e foi ver no grego o que significa. Algumas palavras vão colocar isos é igual, e tem uma outra palavra lá, que eu esqueci qual era do grego, que vai falar que é semelhante, que é tipo, é parecido, mas não é a mesma coisa. E uma coisa que o Parminder fala na aula dele, é o seguinte: a gente entende muito mal o que a palavra semelhante realmente quer dizer, porque Jesus ele fala o tempo todo sobre e o reino do céu é como, é semelhante a, e aí você para pensar, é semelhante não é igual, logo existe uma diferença, e aí a gente vai fazer o quê? Focar na diferença como um parâmetro para a gente tentar chegar o mais próximo da borda o possível, para a gente fazer as coisas que a gente quer, ou servir como base para ser o regulamentador das nossas vontades, inclinações, etc. E baseado nisso, nessa questão de olhar para essas questões específicas, porque, obviamente, existem diferenças entre o céu e a terra. Ninguém está falando de que é igual, sabe? Mas quando a gente olha para uma perspectiva da parábola, de comparação do que foi o trabalho de Jesus a vida inteira. A gente cansou de ler aquele texto do Espírito de Profecia falando de que a vida de Jesus era uma parábola viva, enfim. A gente acaba perdendo um pouco do foco de ver isso e existem consequências que são trazidas, sabe, para inclusive nosso convívio social, interpessoal, que é o seguinte: ok, homens e mulheres são iguais, mas tem diferenças. Então vamos focar nas diferenças, porque baseado na diferença, a gente vai determinar qual que é o papel que cada um pode desempenhar. E isso acontece também em relação a quando a gente usa textos que vão fazer determinadas comparações, ok? Por isso que é muito importante a gente entender o que a palavra semelhante significa, ok? E a Alda falou a mesma coisa. Olha, busca desculpa para fazer o que quer e não o que precisa ser feito. Então, olha só. Quando a gente lê, então, Mateus 22, 38 a 40, e depois a gente lê Marcos, a gente vê que, quando a gente olha para Êxodo 20, o que Deus está fazendo é o seguinte: os 4 primeiros mandamentos são iguais da segunda tábua, que são os 6 outros mandamentos. E por que é importante a gente ver isso? Porque todo o princípio do amor, ele é único. Não existe diferença no amor. Então, eu creio que, inclusive, Deus ele dá a segunda tábua
a segunda tábua dos mandamentos, com os outros 6 mandamentos, porque ele falou o seguinte, olha, para evitar más interpretações, eu vou passar algumas regrinhas aqui para que eles entendam o que de fato são os primeiros 4 mandamentos. Porque se a gente for realmente olhar para quem Deus é, se a gente olhar para os primeiros 4 mandamentos, a gente não precisa olhar para os outros 6. E eu sei que a gente está falando sobre 1 João 4,20 e que essa é a perspectiva, e de que essa é, inclusive, uma fala daquelas pessoas que usam, conservadoras, que usam argumentos como... Existe uma jornalista aí da TV Novo Tempo, ex-jornalista, que ela fala o seguinte: depois que eu olhei para o cristianismo, eu percebi que eu não poderia ser mais feminista, porque o cristianismo, ele já me apresenta quem que eu devo ser, então eu não preciso ser feminista. Existem contextos da história que a gente precisa tomar lados e posições, sim, como que até Jones tomou um lado político quando ele teve que se apresentar perante o senador Blair. A gente vê que a Igreja de Deus, na época da Guerra Civil e um pouco anterior a isso, eles tomaram sua posição e a gente é chamado para fazer esse tipo de posicionamento. Mas, então, não é de todo falaciosa essa afirmação dessa jornalista. E por quê? Porque quando a gente olha para como Deus age com o povo de Israel, a gente vai ver que realmente ele até transcende o que a segunda tábua dos mandamentos quer realmente dizer. Por isso que eu falo que eu creio que a segunda tábua dos 10 mandamentos era só Deus olhando para a gente e falar o seguinte: esse pessoal é tão lerdo, tão lento, que eu acho que eu vou dar mais alguns exemplos para eles verem como que realmente as coisas funcionam. A Carla acabou de falar, ele repetiu e ampliou o significado dos 4 através dos 6. Acredito que ele fez isso sim, e eu acho que de acordo com o contexto da época, que ele realmente fez isso. Porque quando a gente vai olhar para o 10º mandamento, por exemplo, o que a gente vai ver é que Deus ele categoriza uma mulher como sendo um pertence de um homem, assim como um jumento, a sua casa, seus pertences. Mas para a época que Deus ele deu a segunda tábua dos mandamentos, aquilo realmente era uma extensão, uma amplificação, uma exemplificação melhor dos 4. Mas só para eu colocar esse ponto aqui, eu acho que melhor, se a gente olha para a história de Oséias, por exemplo, você vai ver de que Deus ele manda ele se casar com uma prostituta, propondo uma parábola para o povo de Israel. Não sei se vocês se lembram dessa história, mas o que acontece é, Deus fala com Oséias, vai lá, você vai ser o meu representante, e aquela prostituta com quem você vai comprar, vai pagar por ela, resgatá-la, ela representa o povo de Deus. E os 3 primeiros capítulos de Oséias vai falar sobre essa história de Oséias, da aflição dele, e os problemas que ele tem com essa esposa dele que é prostituta, exatamente para demonstrar que, mesmo ela tendo 2 filhos desse casamento que ela teve com Oséias, ela vai lá e trai a Oséias, volta para o mundo da prostituição, e o que Deus ele vai falar? Ele volta para Oséias e diz, vai lá e compra ela de novo, porque você é o meu representante, você sou eu que vai lá e vai comprar Israel, que tem me traído várias e várias e várias vezes. E isso é um contraponto muito forte contra Deuteronômio 24, que é onde a gente vai ver que Deus estabelece a lei da carta de divórcio. Então, por qualquer motivo, um homem poderia se divorciar de sua mulher. Depois você vai ver que Jesus, no Novo Testamento, quando ele é confrontado pelos fariseus, falando sobre especificamente essa lei da carta do divórcio, Jesus agora ele vai falar o seguinte, não, agora vocês não podem se divorciar por qualquer motivo, é só por meio de adultério. Mas quando você vai lá e olha para o exemplo de Oséias, você vai ver o seguinte,
mesmo com adultério, Deus ele vai lá e tenta resgatar. Esse é o amor de Deus. Você vê que os 6 mandamentos, a segunda tábua dos 10 mandamentos, é uma exemplificação dos 4, mas se você vê realmente o que os 4 significa, o significado deles é um significado muito profundo, que ele ultrapassa quase que a questão do amor próprio. E eu acho que isso é tão verdade, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, e se eu estiver falando, por favor, me corrijam, que Jesus, quando ele vai falar sobre um novo mandamento vos dou, ele vai dizer, amai aos outros como eu vos amei. E a maneira como Jesus ele ama os outros, ele desiste da própria vida, ele dá a vida dele. Então, esse é o amor de Deus. Eu creio que Deus ele dá essa segunda tábua dos mandamentos mais como entendendo a limitação do ser humano, no sentido, olha, eu sei que a limitação de vocês é essa, mas eu quero que vocês cheguem então ao seu limite. Eu quero que vocês, façam o que vocês puderem em relação a isso. Tentem viver ao máximo o amor que vocês podem dar, baseado naquilo que eu posso oferecer para vocês. Mas eu creio que com a passar das dispensações, eu creio que Deus ele vai trabalhando mais e mais dentro do nosso coração para que esses 4 primeiros mandamentos eles estejam tão arraigados em nós que os 6 segundos mandamentos eles se amplificam de uma maneira infinita. Tanto que quando a gente vai lá para o livro de Tiago, ele vai... que isso não estava planejado no que eu tinha planejado para falar para a gente, mas quando a gente vai para o livro de Tiago, ele vai falar o seguinte, a pessoa que faz acepção de pessoas é a mesma pessoa, tipo assim, a pessoa que não adulterou, que não furtou e que não cobiçou, mas ela fez acepção de pessoas, ou seja, ela escolhe quem ela quer servir, ela pecou. Só que isso não está na segunda tábua dos 10 mandamentos. Então você vê que realmente a maneira como que a gente entende a segunda tábua dos mandamentos, ela se aprofunda cada vez mais a partir do momento que a gente vai aumentando o nosso conhecimento sobre Deus, mas também no trato que a gente tem em relação às pessoas. Esse foi um ponto bem grande, eu vou colocar dentro de um grande parênteses, e a gente agora vai seguir para o nosso objetivo principal, que é realmente ver como Jesus ele olhava para os textos, e como que, não como ele olhava para os textos, mas como que ele abordava determinados sobre os assuntos do reino, vamos colocar assim. Nós vamos ler 1, 2, 3, vamos ler 3 textos agora, que é o de Mateus 7:24, se alguma pessoa puder abrir agora e ler, vai ser muito bom. Então, eu quero uma pessoa para ler, Mateus 7:24, a segunda, Mateus 11:16, e a terceira, Mateus 13:24, ok? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ok. A gente vai parar um pouco nesse texto para a gente ver como que Jesus ele olha para essa questão de comparar o reino com o natural e como que é importante que a gente realmente saiba se relacionar com o natural para que a gente alcance o espiritual. Então a gente precisa identificar aqui nesse texto, que está falando o seguinte, aquele que ouve as minhas palavras e pratica elas é como aquele homem sábio que vai construir a sua casa sobre a rocha. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: o que é o real e é o imaginário aqui? Alguém poderia responder isso? Porque assim, a gente está comparando duas coisas, né? Qual que é o real e qual que é o espiritual? O literal e o espiritual. O real é a construção da casa, o homem que constrói a casa sobre a rocha. Isso é o que a gente tem de visível.
E o irreal é aquele que ouve as palavras e pratica. Alda, muito obrigada. Muito obrigada. É isso mesmo. É exatamente isso. Aqui, a parte real é o homem que está construindo a sua casa em cima da rocha. Vamos fazer praticar isso de novo. E agora eu preciso que alguém leia Mateus 11, verso 16. Mas a quem eu compararei essa geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros. Muito obrigada. De nada. Mas olha só, quando a gente... o que Jesus vai fazer é o seguinte, é muito engraçado, porque ele vai falar o seguinte, o reino pertence às crianças, você tem que ser como uma criança. Mas ele usa a mesma figura de uma criança para dizer o seguinte, vocês são como crianças, no sentido pejorativo. A gente vê também isso na Bíblia, quando a gente usa a figura do leão, Satanás é leão, mas Deus também é o leão, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então a gente vê que essas figuras que a gente usa de comparação, elas precisam ser olhadas da perspectiva certa para que a gente não se perca, para que a gente seja consistente, para que a gente não seja crianças na fé. Então, olha só, quando Jesus está falando aqui de que as pessoas dessa geração, elas são como crianças, está falando o seguinte, vocês, a comparação, ele está fazendo uma parábola aqui, o espiritual, vocês, como que eu vou colocar isso? As palavras certas para isso, eu nem vou conseguir, porque é tão óbvio que eu não quero ser redundante aqui. Mas é exatamente isso. Vai fazer uma comparação dizendo, vocês são iguais a crianças, vocês não têm maturidade para falar sobre assuntos do reino. Agora vamos ler Mateus 13, 24. Quem poderia ler, por favor? Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Muito obrigada. Então, olha só, Jesus, só para provar de que realmente, quando a gente olha para 1 João 4:20, e Jesus João, ele vai dizer que aquele que diz que ama o seu irmão, ama a Deus, mas ama o seu irmão mentiroso, ele faz essa comparação, na verdade não faz essa comparação, o nosso ponto aqui é provar de que João está fazendo realmente uma comparação, e a gente vê isso através das palavras de Jesus, como que ele ilustra realmente as coisas espirituais através das naturais, mas que você, quando vai olhar realmente qual que é o objetivo, é o seguinte, tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra é uma parábola daquilo que é real. E para reafirmar esse ponto que a gente está estudando aqui juntos, é o próprio santuário terrestre. O santuário terrestre, ele não é o real. O mundo real não é esse que a gente está vendo, não é esse que a gente está vivenciando. Existe um santuário no céu. E o trabalho que a gente, os 144 mil, vai ser nesse santuário, a gente que vai ensinar. Então, aqui, o reino do céu é a parte que é real, é a literal. Outros textos, se a gente for ver a maneira como Jesus ele coloca isso, sobre como que a gente pode ter certeza sobre como que o céu ele vai funcionar, sobre como que a vida eterna funciona, de como a vida espiritual ela opera, ele sempre vai fazer parábolas. Você tem que vivenciar aqui, porque se você não é treinado aqui, não tem como você viver a vida futura. A gente não vai conseguir chegar ao final de tudo que eu tinha preparado, mas com tudo que a gente está falando aqui agora, já vai ser suficiente. Vou já caminhar para um final. Quando a gente olha para os 10 mandamentos e quando a gente também olha para toda a Bíblia, a gente vê que Deus ele estabeleceu alguns ritos. Levíticos 23 vai dizer sobre sacrifícios, festas, luas novas, como os sábados deveriam ser guardados. E
E a gente, quando é... E a gente fez isso, né, durante séculos, 15 séculos, eu acho. Desde a saída do Egito até a morte de Jesus, existem, eu acho que um espaço de 15 séculos, onde todos os dias sacrifícios foram feitos. Só que tem um momento que Deus ele se enjoa desses sacrifícios, que é o que o texto de Amós 5, 21 e 22 vai dizer, e que é o texto que Isaías também quer dizer. Só que a gente vai ler só o de Isaías 1, do 11 a 14. Eu vou ler o texto aqui para a gente ir mais rápido, ok? Então, olha só. Deus ele vai começar perguntando, tipo, qual é o propósito dessa quantidade grande de sacrifícios que vocês estão fazendo para mim? Deus está perguntando isso. E ele vai falar o seguinte, eu já estou cheio, eu já estou farto dessas ofertas, estou cansado das gorduras, dos animais, para mim, eu já estou cansado disso. E ele ainda vai fazer a pergunta, quem foi que requeriu isso de vocês? Na verdade, é engraçado, foi ele mesmo que requeriu isso da gente. Só que por que ele vai falar agora, ele vai falar o seguinte, eu odeio isso? É porque ele vai falar o seguinte, qual é o propósito por que você está fazendo isso? Sabe por que que Jesus ele vai chegar aqui em Mateus 11:16 e vai comparar a geração presente com crianças? Porque são as crianças que fazem as coisas sem propósito. As crianças, elas não têm maturidade de chegar e olhar para uma coisa e entender a razão do porquê ela está fazendo o que ela está fazendo. E isso é muito importante quando a gente fala sobre o relacionamento que a gente precisa ter com Deus. A minha mãe, ela pode até afirmar isso, mas teve uma vez que eu perguntei para ela, bem assim, mãe, você prefere os seus filhos com essa idade que a gente tem agora ou quando a gente era pequeno? Ela falou o seguinte para mim, olha, eu curti muito todas as fases, e uma coisa que eu admiro muito na minha mãe é que ela fala o seguinte, eu vivi plenamente cada fase da minha vida seguindo a minha consciência, então eu tenho, sabe, não tenho arrependimento sobre como foi minha vida. Só que ela falou o seguinte, mas eu prefiro agora como está, por mais que eu tenha curtido todas as fases. Eu perguntei, por quê? Ela falou, as conversas que a gente tem são diferentes, é diferente quando você tem com uma criança, que você tem que ficar cuidando dela. Então, para pensar, Jesus, ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é o cordeiro. A vida de Jesus foi uma parábola. Ele vivenciou, ele foi testado, provado em todas as coisas. Por isso que ele é nosso exemplo em todas as coisas. Então, assim, quando eu olho para a minha mãe e enxergo, e o meu pai, e enxergo que eles são uma figura de Deus para mim, a gente também tem que ter essa mesma maturidade de olhar para como que Jesus, ele faz as parábolas, faz as comparações para dizer que ele quer com a gente a mesma coisa que a gente quer nos nossos relacionamentos humanos. Então, isso dá um novo sentido para como que a gente tem que olhar para o próximo. Esse é o conceito que tem que realmente servir de baliza para a gente. O nosso motivo para ir para o céu é qual? É só o fim do sofrimento? Não, gente. Você morre, você para de sofrer, acabou. Entendeu? Tanto que Paulo vai falar, gente, morrer para o cristão é lucro. Entende? A pessoa que morreu, ela não sabe do sofrimento, das emoções, então a morte é um alívio indeterminado sob uma perspectiva. Então, assim, a gente tem que saber por que a gente tem que ir para o céu. O céu é uma extensão da terra. A gente vai para o céu para que a gente continue a se relacionar. E isso é uma coisa que me fez lembrar de uma conversa que eu tive com minha avó. A gente estava voltando do sítio. Eu perguntei para ela bem assim, vó, olha só, Jesus vai voltar e a gente vai ser 144 mil. Só que, e eu estou falando isso porque a gente vai entrar agora numa parte, para a conclusão, que a gente vai falar sobre esse gráfico aqui. Eu falei para ela bem assim, vó, Ellen White fala que
a gente vai acordar com... A gente, na verdade, vai para o céu com o caráter que a gente construiu aqui na Terra, né? E o mundo adventista, o mundo cristão, adventista não, o mundo cristão tem uma visão um pouco equivocada como o céu vai ser, de que todas as coisas vão ser resolvidas aqui na Terra, e a gente vai chegar no céu, e a gente vai viver no automático, como se a gente não tivesse que fazer nenhum trabalho lá. Só que quando a gente olha para o texto de Ellen White, os textos que falam que nós vamos acordar com nossos últimos pensamentos, com tudo que a gente carregou da nossa vida, a gente vai levar para o céu, a gente tem que entender que a gente vai também acordar, tipo, Martinho Lutero foi uma pessoa à frente do seu tempo, mas nós estamos muito mais à frente do tempo de Lutero. E quando ele chegar no céu, ele vai ter que fazer um trabalho muito maior que o nosso. Na verdade, Martinho Lutero, Arão, eles vão aprender de nós. E aí, foi até sobre Arão que eu estava conversando com minha avó. Falei o seguinte, vó, baseado nisso que eu acabei de falar com vocês, perguntei para elas bem assim, vó, você vai ser 154 mil. Você acha que quando você estiver lá no templo, fazendo todas as ordenanças, não ordenanças, mas participando das atividades do templo, você acha que Arão vai estar tudo bem com isso? Aí ela falou, eu acho que sim. Aí eu lembrei desse texto de Ellen White. Aí ela falou, gente, mas o céu vai ser então tipo uma bagunça. Ai, não quero isso não. E, gente, e realmente é isso. As pessoas que viveram há 2.000 anos atrás, ou 4.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, o que elas vão levar para o céu é absolutamente o caráter dela, é a mente delas. E a mente delas, elas não progrediu em relação às coisas que a gente conhece hoje. Porque se tivesse, a gente acreditaria que, na verdade, a morte não é um sono, a gente acreditaria em imortalidade da alma, que a pessoa estaria aprendendo então, ou dessas duas opções, a terceira seria Deus vai jogar um pau mágico em cima da pessoa e tá tudo bem, e não vai ter nenhum problema. Só que não. Lá no céu, ao saber de qual é a funcionalidade dos 154 mil, e a gente tem um trabalho de aprendizado e também de redenção a ser executado. E a definição de redenção é o quão próximos do caráter de Deus nós estamos. Por isso que a eternidade ela vai ser gasta para a gente aprender mais e mais, a gente nunca vai chegar a uma conclusão, vai ser um estudo eterno. Mas, para que a gente esteja habilitado a ir para o céu, nós precisamos ter uma taxa de redenção a ser completa. No tempo de Moisés, tinha um trabalho de redenção a ser feito. A gente olha para os 10 mandamentos e aquilo era o teste deles. Quando a gente olha para 1860, por exemplo, essa aqui era a taxa de perfeição que você precisava ter se você está vivendo nessa época aqui. Quando a gente olha para a década de 1880, a liberdade religiosa, essa era a necessidade de perfeição que você deveria ter nessa época aqui. Porque isso era o pecado de Babilônia e você deveria lutar contra isso. E hoje é a mesma coisa. Deus ele requer isso aqui de nós. Existe, então, um caminho a ser percorrido e que ele vai continuar no céu. O trabalho não termina aqui. O céu não é férias, entende? E por que eu estou dizendo isso? Olha só o que o texto de Hebreus 11:40 diz. E Deus provendo algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não se tornassem perfeitos. Paulo, eu vou fazer uma aplicação diferente da de Paulo, mas é o mesmo princípio. Paulo aqui está falando de que Jesus, a geração que estava vivendo na época de Jesus, ela não poderia ter se tornado perfeita sem que Jesus estivesse vivendo naquela época, para que ele ensinasse a essas pessoas. Só que como a gente já sabe, esse trabalho não foi nem começado e nem foi terminado por Jesus. João Batista começou esse trabalho, Jesus ele continuou e os discípulos continuaram.
E nós que estamos recebendo nós que estamos colhendo os frutos hoje desse trabalho. Então, e o trabalho dos 144 mil, que somos nós, aqueles que estarão vivos quando formos trasladados, é exatamente esse. Nós temos que ter uma taxa de redenção, de perfeição, vamos colocar assim, referente à temática que tem sido, que tem testado o povo de Deus. Então, em relação ao teste, nós precisamos ser perfeitos para que a gente possa tornar a geração que está vivendo com a gente também perfeita. Então, aqui, isso aqui é só uma ilustração, que não é só para, na verdade, demonstrar. Se estamos vivendo na época de 1860, que estamos lidando com o tema da escravidão, tendo em vista que os 144 mil está em azul, igrejas protestantes está em laranja e o mundo está em cinza, mas estou colocando o mundo nessa taxa aqui, só para representar de que realmente as igrejas, o conservadorismo, sempre esteve muito atrás em relação ao trabalho que Deus ele precisava que fosse feito por parte dos seus obreiros. E claro, isso também é profético. A gente sabe que as filhas de Babilônia, elas vão fazer um trabalho para tentar obliterar esse trabalho que precisa ser feito por nós. Então, na época de 1860, esse é o nível de perfeição que nós temos que ter em relação ao tema da escravidão. Em 1880, 90 e primeira década de 1990, essa é a nossa taxa de perfeição, de redenção, do quanto mais próximo de Deus nós estamos, no caso de Jesus ter voltado nessa época. E aí a gente teria que aprender, por exemplo, sobre o sexismo no céu. Primeiro, se Jesus tivesse voltado na época da escravidão, a gente teria que aprender sobre liberdade religiosa, a gente teria que ter aprendido sobre sexismo, homofobia e outras coisas também. E hoje, de nós, o que é requerido é essa taxa aqui de perfeição. Então, para finalizar, o último texto está em Review and Herald, 18 de junho de 1892. A vida de Cristo deve ser revelada através da humanidade. O homem é a coroação do ato criativo de Deus, que foi feito à imagem de Deus, designado para ser a contraparte de Deus. Mas Satanás tem trabalhado para tentar obliterar, ou seja, tirar essa imagem de Deus no homem, a fim de imprimir a sua própria imagem, a imagem de Satanás, no homem. Então, o trabalho que precisa ser feito em nós hoje, em termos, quando a gente fala sobre redenção, tem relação direta com o que o João Pedro falou nisso. Ele mencionou a natureza do homem, mas tem total ligação com a natureza do homem, como que a gente deve colocar a nossa casa em ordem para que ela esteja habilitada, para que a gente traga outras pessoas para a fé e para que a gente esteja apto para ensinar essa mensagem, não como crianças, mas como pessoas que são adultas, porque Paulo ele fala, quando eu era criança, eu pensava, eu agia, eu falava como uma criança, mas agora eu sou um adulto. O que Deus ele requer de nós é realmente esse tipo de vida. Ele não quer que a gente seja criança. Não dá para mais ser criança, porque nós temos um trabalho enorme a ser feito. E, tendo isso em mente, eu convido a vocês a meditar mais sobre esses assuntos. Quando eu digo meditar, literalmente, ao invés de ficar pensando lá na hora que está tomando banho sobre aquela discussão que você poderia ter ganhado, você pode meditar sobre isso, tentar aprofundar mais a sua perspectiva da real literalidade do céu através desse mundo visível que a gente está vivendo, que é uma
parábola que está ensinando a gente, habilitando a gente para ir para o céu. E esse é o desejo e a minha oração para todos nós aqui, de que a gente viva a vida que a gente tem que viver aqui na Terra, tendo sempre os olhos fixos no que a gente está vendo, para que a gente consiga enxergar também o invisível. A gente só pode enxergar o invisível a partir do momento que a gente consegue enxergar o visível. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, ou algum comentário também pode fazer, mas se não, a gente termina agora com uma oração. Então eu convido a vocês a se ajoelharem para a gente terminar. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos um pouco sobre como que o Senhor quer que a gente olhe para a Bíblia, demonstrando que o reino invisível ele só pode ser visto a partir do momento que a gente consegue vivenciar este que a gente está vendo e de entender que este que a gente está vendo, na verdade, não é o real. O que é realmente real espera por nós, e o real ele é muito maior e melhor do que a gente pode vivenciar. Só que e digo que isso, Senhor, porque a gente não vai ter o mal, a gente não vai ter Satanás nos tentando lá, para que a gente continue o trabalho que nós estamos fazendo aqui, de chegarmos pouco a pouco mais próximos de entender quem o Senhor é, para que a gente possa cada vez mais recuperar essa imagem que foi perdida. Que assim como o Senhor criou Adão do zero, para que ele pudesse também se desenvolver, a partir do momento que ele tivesse cada vez mais em contato com a natureza, com o ser humano e contigo, ele pudesse crescer, que também possamos crescer dessa mesma maneira. Por favor, nos abençoe, ajude-nos a entender sobre o nosso teste e que não possamos nos achar em falta, Senhor. Que o restante do sábado possa ser abençoado na tua presença e que os santos anjos e o Espírito Santo possa estar convertendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, nos convencendo disso e nos habilitando para viver uma vida santa. Por favor, esteja conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.